Olá e bem-vindo ao Revealing Revelation. Hoje vamos entrar em uma conversa que geralmente muitas pessoas, se não todas, ao chegarem a entender a revelação do que chamamos de para quem os evangelhos estão falando, e que o fim dos dias não é de 7 anos, mas um período chamado acima e 14 anos. A grande questão passa a ser, como diabos não sabíamos disso antes? E se você realmente quiser se aprofundar neste ensinamento aqui hoje, você pode ir ao nosso canal principal, Ministry Revealed, entrar na série de introdução e assistir ao vídeo chamado It's All Because of Matthew. Mas deixe-me mostrar alguns exemplos. Por que a igreja acredita que a tribulação dura apenas 7 anos, ok? De onde os pastores tiram a ideia de uma tribulação de 7 anos? De onde isso vem? Número 1, vem do Evangelho de Daniel. Veja bem, a partir do Evangelho de Daniel, em toda a história de Daniel 9, 24 a 27, sobre as 70 vezes 7, certo? Todos os 490 anos até quando Cristo veio pela primeira vez, então eles acreditam que ele cumpriu as 69 semanas, certo? As 62, diz o texto, e houve as 7 que vieram antes. Então é muito complicado quando você entende de onde eles ensinam isso, porque tem os 7, depois tem os 62. No entanto, eles juntam tudo e dizem que Jesus cumpriu as 69 semanas de anos, ou 483 anos, e só resta, no versículo 27, 7, ou uma semana que equivale a 7. Bem, nós ensinamos a vocês sobre a revelação de Daniel 9 em relação aos 14 anos do fim dos tempos. Então, antes de tudo, quero que vocês entendam que é daqui que eles tiram isso. Eu mostrei a vocês que existem passagens nas Escrituras que mostram que o fim dos tempos é, na verdade, de 14 anos. Essa é a única coisa em que eles se baseiam para uma tribulação de 7 anos. É só isso. Eles não têm mais nada, e nem sequer diz 7 anos. Diz uma semana que eles converteram para 7 para se basear no tempo em que Cristo veio pela primeira vez. É absolutamente louco. Quando você entende a revelação dos 14 anos, ela começa a se abrir para você em toda parte. E eu vou abordar alguns desses pontos. Mas é nisso que eles se baseiam. Veja, eles tiram isso por causa da redação que é mencionada aqui. 70 semanas, tipo 70 semanas de anos, certo? O 7 vezes 7, 490, certo? O 7 vezes 49, todas essas coisas. E então diz, o Messias será eliminado, uma inundação virá, e até o fim da guerra desolações estão determinadas. E eles acreditam que esta semana final, ou uma semana, que é como a festa das semanas, representa os 7 anos. Nós mostramos a vocês que isso, na verdade, representa o 14º ano final, e que o que vem antes são 13 anos revelados nele. Mas e quanto a 7.000 anos? Veja, eles também nos ensinam que serão 6.000 anos, e então o reinado milenar final será de 1.000 anos. Entende? Quando pastores e teólogos falam sobre um período total de 7.000 anos para a história humana, eles frequentemente chamam isso de teoria do dia milenar ou milênio do sábado. Então são 6.000 anos, os 6 dias da criação, depois o 7º milésimo ano como o 7º dia de descanso. Então eles combinam tudo. E de onde eles tiram essa ideia, o que eu vou mostrar a vocês e o que já mostramos também é completamente distorcido. Eles tentam tirar isso de 2 Pedro 3,8, ok? Porque um dia é como 1.000, e 1.000 é como um dia. Eles acham que é a mesma coisa, apenas sendo repetido ao contrário. Nós provamos a vocês que não é, ok? Quando você entende isso, percebe que não são 7.000 anos no total, 14.000 anos no total, e nós já fizemos um ensino sobre isso para vocês também, ok? Isso é para ajudar vocês a entenderem de onde eles tiram essa ideia. Por que fomos ensinados geração após geração que são apenas 7 anos de tribulação, 7.000 anos, incluindo o reinado milenar para toda a história humana, ok? É porque está distorcido. Eles estão sem saber distorcidos. Eles perderam sem saber metade da história. Veja, quando você vai ao capítulo 1 de Gênesis, você tem os dias da criação, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai ao capítulo 2 de Gênesis, e você tem o 7º dia da criação. E então você tem Adão e Eva. Adão primeiro, é claro, e então Eva sendo criada mais tarde.
Eles acreditam que este é o homem, então é a história do homem sendo criado a partir dos machos e fêmeas à sua imagem lá no sexto dia. Entende? E eles pensam isso, que aqueles dias eram apenas os dias, e cada dia vai ser como 1000 anos. Mas eles perderam o resto da história. Veja, em 2 Pedro 3,8, esta é uma chave que se abre para você começar a ver que não são apenas 14 anos de tribulação, mas no panorama geral de toda a criação, são 14 mil e ainda uma porção chamada acima. Mas observe isto. Em 2 Pedro 3,8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, vírgula, e 1000 anos como um dia. Veja, todos ensinaram que isso é apenas por algum motivo o Senhor reiterando de trás para frente. Bem, isso absolutamente não é o que está acontecendo. Ele está nos dizendo que um dia para o Senhor é como 1000. E quais foram os dias da criação? Cada dia da criação foi para o Senhor Deus como um dia. Mas se estivéssemos lá, observando aqueles dias da criação, cada um deles teria sido como 1000 anos, porque 1000 anos é para Deus como um dia. Bem, veja o que diz a seguir, vírgula, e, o que as pessoas não entendem, e eu vou fazer um ensino sobre isso para vocês, a vírgula e é algo que explode a cabeça. E há uma vírgula com a palavra e. Isso significa que é um evento separado, além de. Se não houver vírgula na palavra e, então significa que é a mesma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas se houver uma vírgula, é uma coisa separada acontecendo além de, o que significa que é um dia como 1000 anos para o Senhor Deus, mais 1000 anos como um dia. Então, o que aconteceu na criação? Houve os dias da criação, e cada um deles teria sido para nós como 1000 anos. Portanto, cada um desses dias da criação foi um dia para o Senhor Deus, porque é isso que eles são para Ele. Mas se estivéssemos lá, todos eles teriam sido como 1000 anos cada. E depois, a vírgula e significa além disso, ou seja, desde o momento em que Adão foi criado, temos vivido os milhares de anos, e cada um desses milhares que estamos vivendo na carne ainda são para o Senhor Deus como um dia. Entende? Ambos são, o que significa que os 7 dias teriam sido como 7.000, e os 7.000 seriam como 7 dias ainda para o Senhor. 7 e 7. Então, por que eles distorceram isso também? É por causa de onde eles aprendem, irmãos e irmãs. Veja, aqui você vê este grande exemplo em Daniel 9:24. Diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Você percebe que não há vírgula aqui? A razão pela qual não há vírgula, nós já ensinamos sobre isso, é porque quando os 14 anos estiverem prestes a começar, Jerusalém será atacada e destruída, e o povo será destruído, fugirá e será levado cativo. O que isso significa? Vai acontecer tudo junto, ao mesmo tempo. Veja, são duas coisas somadas ao mesmo tempo, por isso não há vírgula. Deixe-me mostrar o que acontece em relação a uma vírgula. Em Apocalipse 12:14, quando diz, e ela voou nas asas de uma águia, diz, por um tempo, vírgula, e tempos, vírgula, e metade de um tempo. Isso significa mais 2 mais a metade. Isso são 3 anos e meio. Mas você sabe o que diz para o mesmo período de tempo em Daniel, capítulo 12, versículo 7? Quanto tempo Satanás, certo, a besta e o falso profeta, quanto tempo esse período vai durar? E nós sabemos que Satanás e a besta terão apenas 2 anos e meio desses 3 anos e meio finais. E veja o que diz. Daniel 9:7 diz, pois será por um tempo, vírgula, tempos, vírgula, e metade. Não tem o e, mas ainda assim, seus pastores vão te ensinar que esses são os mesmos 3 anos e meio de Apocalipse 12:14. Não são. É o mesmo período de tempo, mas são apenas 2 anos e meio. É tempos, então 1,2 mais a metade. Isso são apenas 2 anos e meio. E qual é a diferença? A palavra e. Você vê como isso funciona? Se não houver vírgula, apenas a palavra e. Se houver uma vírgula e não houver a palavra e, isso é vital para a profecia. Entende? Mas qual que é a grande questão? Todos eles aprendem a partir do Evangelho de Mateus. Veja bem,
como todos são ensinados fundamentalmente a partir do Evangelho de Mateus, eles não entenderam que Marcos é um grupo separado de pessoas e Lucas é outro grupo de pessoas. Veja, Lucas, nós sabemos é o que está acima que começa com o pré-tribulacionismo. Marcos, os 7 anos de selos, e representa a grande multidão do meio da tribulação. E então, o de Mateus são os 7 anos de trombetas. Então, quando eles pensam que são apenas 7 anos, bem, é claro que eles pensam que são apenas 7 anos e 7.000 anos. Porque tudo o que eles aprendem fundamentalmente, embora não percebam, é porque aprendem do Evangelho de Mateus e tentam pegar um pouco de Marcos e um pouco de Lucas nos evangelhos sinóticos para tentar completar o quadro dos eventos, sem perceber que as diferenças de Marcos e as diferenças de Lucas são, na verdade, todas sobre profecia. Então você pode imaginar que se a sua base dos evangelhos, geração após geração, vem do evangelho de Mateus, então adivinhe o que você vê. Você só vê 7 anos de tribulação. Você só vê 7.000 anos desde a criação até o tempo da carne. Mas quando você entende que tudo começa com Lucas, o discurso de Lucas é o único. Em Lucas 21, versículo 36, é o único que sequer fala sobre um povo sendo retirado antes que tudo comece. É Lucas 21, 36. Esse é o pré-tribulacionismo e ele representa a porção chamada acima. Marcos são os 6 anos de selos, e então, no 7º ano, é o arrebatamento da grande multidão no meio da tribulação que você encontra no final do 6º selo, antes do 7º selo. Isso vai ser no 7º ano dos selos. Você vê como isso funciona? Então, o que você vê? Então, você vai para Mateus. Agora você tem os 7 anos de trombetas e eles não se desenrolam como 6 anos e depois 1. Você vê? Eles se desenrolam como 7 anos, então o novo começo do reinado milenar. Esses 7 anos de trombetas são o segundo conjunto de 7 da tribulação. Então veja o que acontece. O que nós ensinamos a você sobre isso? 2 Coríntios capítulo 12. Conheço um homem em Cristo há mais de 14 anos. Então aqueles que estão em Cristo, cheios do Espírito, na porção acima, no início dos 50 dias antes dos 14 anos, eles serão os arrebatados para o terceiro céu. Exatamente como diz em 2 Coríntios, capítulo 12. E então haverá, foi arrebatado, que vai para o paraíso. Esta é a grande multidão da metade da tribulação. E então você terá o versículo 14. Eis que estou pronto para ir ter convosco pela terceira vez. Este é o retorno do Senhor pisando no Monte das Oliveiras. É impressionante. E quanto ao Salmo 90, versículo 10? 70 a 80 anos, ok? Os dias dos nossos anos são 70 a 80. Contudo, o seu trabalho, tristeza e aflição, isso significa 10 anos de tribulação. Então, em breve, um curto período de tempo, cerca de 6 meses, e o quê? Nós vamos para longe. Isto é, Apocalipse 12, 14, os últimos 3 anos e meio. Isso equivale a 14 anos. Que tal isto? Em Deuteronômio, capítulo 16, há 3 festas do Senhor, as quais você não tem permissão de comparecer de mãos vazias. Elas são a Páscoa, que dura 7 dias, 6 e depois 1. A festa das semanas, que é um evento de um dia, e 7 para a festa dos tabernáculos. 7 e depois o 8º dia, um novo começo. Você vê, o que acontece primeiro? A festa das semanas representa o período pré-tribulação. Então você tem 6 dias como 6 anos de selos. E então o 7º é a Assembleia Solene. Depois você tem os 7 dias da festa dos tabernáculos, como os 7 anos de trombetas. E então o grande 8º dia final da festa dos tabernáculos é o jubileu, e o jubileu final ao fim dos 14 anos. Irmãos e irmãs, a razão pela qual nos disseram que são 7 anos e 7.000 anos é porque o fundamento de todos foi revelado estar no Evangelho de Mateus. E quando tudo o que vocês chegaram a entender é o Evangelho de Mateus, sem perceber a quem Marcos e Lucas estão se dirigindo, tudo o que vocês veem é 7, quando a verdade é uma porção chamada acima de 50 dias, seguida por 14 anos. E está tudo lá na própria criação. Oro para que isso os abençoe. Até logo.